A eleição papal que vai acontecer daqui a alguns dias é a eleição mais importante que vai acontecer esse ano para a geopolítica mundial. Postei essa frase e muita gente pediu para eu fazer um vídeo explicando isso, porque eles não conseguiam imaginar como que uma eleição de papa poderia ser tão importante assim. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui para tentar dar mais explicações. Primeira coisa, eu não estou dizendo que a eleição de um papa é mais importante do que a eleição, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos, ou uma eleição do Brasil, como é que vai acontecer no ano que vem. Claro, talvez até seja, mas o primeiro objetivo aqui não é falar sobre isso. Eu também não estou discutindo aqui com relação aos aspectos espirituais ou coisas do tipo. Meu objetivo é fazer uma análise apenas ligada a questões da geopolítica e focados em quem está refletindo isso é um historiador e um professor de história, geografia e assim por diante, tá? Então, o que tiver a ver com essa parte espiritual, ignorem, que não faz parte desse vídeo aqui, ok? Primeiro, então, aspecto. Eleições dos países mais poderosos, por assim dizer, dos países de maior destaque, de maior PIB, de cargos importantes na ONU, como, por exemplo, aqueles que são membros permanentes do Conselho de Segurança, ou que estão entre os maiores PIBs mundiais, essas eleições normalmente acontecem em anos pares. Então, a eleição dos Estados Unidos, a gente teve ano passado, em 2024, que elegeu Trump, e a gente vai ter ano que vem, em 2026, eleições legislativas. No Brasil, a gente vai ter eleição para executivo, legislativo, estadual e federal, tudo no ano que vem. Esse ano nem tem eleições. Então, 2025 já não é fortemente um ano marcado por eleições tão importantes assim. Porque eu não estou dizendo que não vão ter eleições importantes acontecendo aqui. Especialmente na América, a gente tem alguns países que vão ter eleições muito importantes. Bolívia, Chile, Argentina. Talvez algumas dessas por executivo, algumas dessas por legislativo. Mas, de um jeito ou de outro, claro que o cenário geopolítico vai se formando conforme o ano vai passando e cada uma das eleições é um ponto crucial. Algumas dessas merecem que a gente fique bastante de olho, como, por exemplo, as eleições da Argentina e assim por diante. Mas nenhuma delas vai ter tanto impacto quanto as eleições papais agora. Por quê? Então vamos lá. Primeiro aspecto. Quando um papa é eleito, ao contrário de uma eleição do executivo, por exemplo, do Brasil para presidente ou dos Estados Unidos para presidente, esse papa ele não tem um período pré-determinado de tempo que ele vai ficar no poder. Quando se elege um presidente no Brasil, já se sabe que, salvo o impeachment que aconteça, que tire ele antes, ou morte, que pode acontecer, esse presidente vai ficar por 4 anos e aí vai ter uma nova eleição, que pode ser uma reeleição ou pode ser a eleição de uma nova pessoa. Mas no caso de um papa pode ficar 10, 20, 30, 40 anos no poder. Então, só isso já faz com que ela seja uma eleição de mais destaque, certo? Segundo, a eleição papal, ela está relacionada a interesses políticos também. É claro, a gente não sabia exatamente quais são os critérios que os cardeais usam para escolher um papa. Por quê? Isso é fechado, trancado, isolado do mundo, no tal do conclave. Nem celular pode ter lá, nem filmagem, nem nada. Eles se trancam lá, de repente sai um papa. E eles indicam, né, quem foi o que eles escolheram, entre eles, que vai ser o próximo papa. Mas, ainda que eu possa imaginar que eles não tenham politicagens envolvidas e influência da geopolítica envolvida, o que é um pouco difícil para eu acreditar, visto que, como historiador, eu sei que essas eleições de papa, pelo menos na época de 1500, 1600 e etc., eram disputadíssimas em termos de influência dos reinos, mas não vem ao caso aqui. Mas ainda que eu pudesse imaginar que nos dias mais atuais não há essas influências, o que eu acho improvável, com certeza o papa escolhido tem uma influência muito grande nas mentes das pessoas. E você ter um papa que é um papa que fala de reformas, que é um papa que tenta modernizar a igreja, ou você ter um papa que é mais conservador, isso influencia muito na forma não só como a religião é vista, mas como os fiéis dessa religião acabam enxergando o mundo, e por sua vez também enxergando a política. Não sei até que ponto, ou que grupo que vocês fazem, que estão assistindo o meu vídeo, em termos de pensamento de direita, ou de esquerda, ou de não querer nem saber de política, mas é muito comum que as pessoas mais de direita, especialmente as pessoas mais extremas de direita,
mesmo aquela que é católica, muitas vezes tinha um nariz meio torcido para o Papa Francisco. Ele já foi chamado muitas vezes de Papa comunista, de Papa esquerdista. E, ao mesmo tempo, há um medo muito grande por parte da esquerda hoje em dia que o próximo Papa eleito seja um Papa de muito direita, um Papa de extrema direita, um Papa não só conservador, mas que talvez comece a fazer discursos muito focados a esse tipo de pensamento. E aí eu já vi gente falando assim, nossa, mas não podiam pensar em política para eleger o Papa? Mas as pessoas que estão discutindo isso não são os cardeais que eles estão pensando ou discutindo, a gente nem sabe, não faz a menor ideia. Mas, de um jeito ou de outro, a influência existe. E a gente ignorar o poder dessa influência seria a gente tentar tapar os olhos para uma coisa muito importante que está aí. Talvez não devesse, talvez realmente, e eu acredito muito na ideia de Estado laico, né? Então talvez realmente religião e governo deveriam estar totalmente separadas. E aí, no caso, realmente nem a religião influenciar as leis de um país e nem a política dos países como um todo influenciarem a escolha da liderança da religião. Mas o engraçado é que todas as pessoas que eu vi comentando isso até agora, elas claramente falavam isso criticando o outro lado que torce para um Papa ou de direita ou de esquerda. E aí quando alguém do outro grupo, ou de direita ou esquerda, fala sobre os perigos de se eleger um Papa de direita ou esquerda, sempre do grupinho oposto, elas acabam falando, não, mas você não pode estar misturando, era uma coisa que tinha que ser totalmente só espiritual. E eu não discordo dessa pessoa dizer que deveria ser só espiritual, especialmente se ela for uma pessoa de fé. Mas, independente da eleição ser só espiritual ou não, os resultados dela têm impactos para além da espiritualidade. Os resultados dela têm impactos para as políticas dos países, tem impacto para a forma como as pessoas veem a política e tem impacto para resultados de possíveis eleições. Um bom exemplo disso é a gente ver que após a eleição do Trump nos Estados Unidos tempos atrás, o fato dele ser um presidente com aquele, não só tipo de direita ou esquerda, porque a gente já teve muitos presidentes dos dois lados em vários países por aí, mas o estilo Trump de governar acabou trazendo paralelos muito semelhantes fora de lá. Tanto na política brasileira, quanto na política argentina, como em vários outros países por aqui. Pessoas que, inclusive, abertamente falam que são inspiradas no Trump, usam material de campanha do Trump nos seus países onde elas estão. Então, se uma eleição americana lá influencia o quanto isso torna certos políticos mais poderosos numa época de eleição nos países fora de lá, e todo mundo percebe isso com calma, que isso está acontecendo só dentro do campo da política, imagina então o impacto que isso tem quando isso vem a ver com a forma que a pessoa enxerga a sua espiritualidade. Porque, óbvio, que ninguém vai dizer que o Papa não tem poder sobre a questão da forma como os católicos enxergam a sua espiritualidade, enxergam o mundo e assim por diante. Então, essa influência, ela é marcante, ela é verdadeira.